lá no final, e lá tem o template para baixar, ok? Lá vocês vão notar a diferença. Então, aqui, quando vocês abrirem, aqui é um pequeno comunicado, ok? Essa é a trilha de aprendizagem de vocês. Tem esse comunicado, a realização da pesquisa deve ser realizada em grupos de 3 a 5 acadêmicos. Isso que eu perguntei agora para a Andrea, tá? Eu entrei nesse material hoje e mandei uma mensagem para a central da Uniaselv, questionando: os grupos de 3 a 5 acadêmicos é obrigatório ou é uma orientação? Okay? Eu ainda não tive a resposta. Então, assim, a princípio é uma orientação, ok? Mas já fica ligado, né? Quem estiver fazendo sozinho ou em dois, para a possibilidade daqui a pouco de juntar aí e formar um grupo, tá? Acredito que dá para fazer em 1 ou 2, que 3 a 5 seja uma orientação. Mais que 5, óbvio que não, né? Porque aí não vai ter nem trabalho para todo mundo. Mas 1 ou 2 a gente vai tentar ver, ok? Aqui tem algumas coisinhas, né, importantes para vocês podem ler sobre isso, tá? Alguns conceitos. Então, aprender a aprender, ok? E aí fala um pouco sobre a pesquisa. Pesquisa que resulta na escrita do paper colabora muito no desenvolvimento de competências pessoais para que a aprendizagem aconteça ao longo de toda a vida. Aprender a fazer, relação da teoria, então o que a gente está vendo agora, a teoria, né, com a prática, que ocorre durante a pesquisa e a escrita do paper, desenvolve competências que proporcionam a capacidade de aplicar a teoria, a ciência, às situações do dia a dia do acadêmico durante toda a sua vida. Ou seja, é a teoria contribuindo para elucidar a prática, consolidando uma prática transformadora. Okay? Então, é tentar aliar a teoria à prática, que é o desafio desse novo paper, ok? Aí eu vou passar para vocês. Eu estava lendo ele, o desafio é avançar e avançar bastante. Então, o desafio vai ser bem grande nesse sentido. Aprender a ser. O nível mais aprofundado de compreensão do conteúdo é o julgamento, segundo Zabala, 1998. Ou seja, a aprendizagem efetiva promove no acadêmico a capacidade de argumentação e do posicionamento frente às situações do dia a dia. E o aprender a conviver, né? Aí fala principalmente do trabalho em grupo e para nós, no nosso trabalho como profissional também, né? Porque a gente não trabalha sozinho, trabalha com outras pessoas. Aprender a conviver. O relacionamento interpessoal é essencial para vivermos em comunidade, e especialmente no campo profissional. É a competência mais observada nos processos seletivos e na fidelização do colaborador em uma empresa. É preciso aprender a pensar e a trabalhar em grupo. É preciso aprender a lidar com as diferenças de posicionamentos, de saberes e de culturas. É uma frase que eu ouvi de um professor e eu sempre levo, né? Que dizia: primeiro você conquista, né, o teu aluno e aí depois ele vai absorver o que você quiser. Então, essa parte do conviver é bem importante, ok? Terminei a disciplina agora da outra turma de Educação Física e Perspectivas Profissionais, falava muito sobre isso, né? E vários estudos indicam que o principal motivo por desligamentos dentro de empresas é em relação à convivência, né? Menos de 25%, menos de 20% são motivos estritamente técnicos e profissionais, ou outros motivos, né? Como motivo de algum problema econômico, enfim, tá? Então, cerca de 70%, um pouco mais que isso, são por motivos de convivência. E aqui entra um pouquinho disso também, ok? Quando vocês entrarem lá no portal, então, pessoal, primeiro vocês vão ver esta página aqui, tá? Prática interdisciplinar, cultura do movimento. Então, vocês vão descendo aqui, explica um pouquinho de como é, tá? Aqui é uma orientação para a turma semipresencial, certo? E fala um pouquinho do módulo, ok? Aqui eu vou passar e aí a gente vai para a próxima, para a unidade 1, que aí a gente começa a explicar um pouquinho, tá? Antes disso, essa parte aqui, pessoal, biblioteca virtual e carta de apresentação, eu vou deixar para a próxima aula. Eu não sei se provavelmente carta de apresentação não, porque não estava na disciplina passada, tá? Mas biblioteca virtual, talvez o professor Alessandro tenha mostrado para vocês no semestre passado, que é o local, um dos locais, né, indicados para vocês buscarem conteúdo, tá, para o trabalho de vocês. Óbvio, a fundamentação teórica é algo que, para quem já está desenvolvendo o paper, isso já está encaminhado, tá? Então não tem uma necessidade tão grande
talvez, né, de buscar em relação à fundamentação. Mas a discussão vai precisar para vários outros momentos, né, às vezes até para informação correta, informação confiável, vocês vão precisar disso, tá? Então, isso da biblioteca virtual eu deixo para a próxima aula. Agora vamos focar um pouquinho mais na organização do paper, tá? E a carta de apresentação também vai ser importante. Deixa eu só anotar aqui. Então, pessoal, template. Desculpa, unidade 1. O que a gente tem que ver aqui na unidade 1, tá? Primeira coisa que aparece, então, que vocês estão vendo, é o template módulo 4, ok? E aí a gente vai abrir e vai discutir ele. Então, vocês vão clicar aqui, né? Ele abre. E eu vou aqui, ok? Ok. Deixa eu só fechar este aqui. Habilitar a edição. Então, semestre passado, me corrijam se eu estiver errado, nós trabalhamos o título, né, a introdução, a fundamentação teórica, ok? Resultados e discussões e referências, tá? Então, olhando por cima aqui agora, o que a gente tem de diferente? Conclusão, tá? E materiais e métodos. E é isso que a gente vai ter que observar agora para dar andamento no nosso trabalho. Deixa eu voltar aqui no portal. E aqui tem um pouquinho do que vai ser avaliado, tá? Então, vamos lá. Inserir no modelo do paper, disponível no template. Então, o resumo vale 1 ponto. Introdução vale 1 ponto. Fundamentação teórica, 1 ponto. Materiais e métodos, 1 ponto. Resultado de discussão, 1 ponto. Conclusões, 1. Referências, 1. Isso tudo soma 7, tá? Então, o que vocês entregarem, o que vocês postarem lá no portal, vale 7 pontos. E os outros 3 ficam para socialização do paper, que é obrigatório, tá? Então, não se enganem, mesmo que a gente está no ambiente virtual agora, né, você não tem obrigatoriedade de assistir todas as aulas das disciplinas, mas a socialização do paper, ela é obrigatória, tá? Então, vocês precisam se organizar para isso. Se eu não me engano, a primeira data para socialização é 24/6. Provavelmente tem ali 24/6, 1º de julho, 8 de julho. 3 semanas ali que a gente vai poder fazer isso, tá? Então, assim, até 15 de junho, a gente tem aí cerca de 2 meses, 70 dias, mais ou menos, tem que estar pronto, né? Para deixar a última semana só para deixar os slides lá bonitinhos para apresentar para a turma, tá? Então, mais ou menos organização em relação a isso. Aqui eu vou ler para vocês, tá? E aí depois a gente vai poder discutir mais algumas coisinhas. Então, aqui unidade 2, onde vocês vão achar lá no portal, tá? Vai falar um pouquinho sobre cada tópico, tá? Então, fundamentação teórica, que vocês já fizeram. É a etapa na qual deverá buscar autores que corroborem para os argumentos defendidos em sua pesquisa. Você precisa escrever no mínimo 2 parágrafos de fundamentação teórica. Apegue-se ao seu objetivo, pois a fundamentação precisa ser coerente com o objetivo da pesquisa. É aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente discutiu bastante no ano passado, né? Fundamentação teórica, pessoal, tem que ter a ver diretamente com o assunto de vocês, né? E aí eu fiz correções. Quem vai começar do zero tem bastante trabalho na parte da fundamentação, tá? O importante da fundamentação teórica é buscar material que tenha a ver com o trabalho, primeira coisa, tá? A mais importante de todas. Não adianta o título do meu texto, né, ser futebol e eu ficar dando um monte de exemplo de handebol. Não faz sentido. Ah, professor, mas tem um exemplo do handebol lá, que é a parte tática, ok, toca a ficha, bota lá, faz essa comparação, né? Faz essa análise, mas, gente, vocês precisam focar no conteúdo, tá? Então, é um trabalho que vocês têm a escolha do assunto, né? Eu estou deixando aberto a escolha do assunto, já foi deixado aberto em outras situações para vocês também. Então, tem que buscar coisas que liguem, né? Coisas que conectem. Então, a palavra conectar dentro desse trabalho
é uma palavra imprescindível. As coisas precisam fazer sentido umas com as outras, ok? Citações. As citações deverão ser parte do capítulo da fundamentação teórica. Elas precisam ser referenciadas. Podem ser de livros, revistas, jornais, sites, documentários e outros, ok? Podem ser direta, curta, direta, longa e indireta. Isso vocês viram no semestre passado, eu posso repassar isso de novo, tá? Mas a base vocês já têm, ok? O que é importante para esse semestre, como vocês já têm a base aqui e os modelos no trabalho de vocês, tá? A gente precisa ter um entendimento de como citar um livro, como citar uma revista, como citar um jornal. Cada coisa é diferente, tá? E sempre, pessoal, sempre, num trabalho científico, tá? Livro e artigo. Tá? Artigo acadêmico sério, em locais sérios, tipo Cielo e outros, né, que tem inclusive na biblioteca virtual de vocês. Tá? Esses dois são prioritários. Wikipédia não dá, gente. Wikipédia não dá. Eu sei que o Wikipédia, ele às vezes tem um conteúdo mastigado lá, excelente, mas não dá. Tá? Não é um site confiável, ele é editado por qualquer tipo de pessoa, ele tem um certo nexo no que está lá, às vezes precisa buscar uma informação, olha no Wikipédia, ok, não tem problema. Tá? Mas, gente, vamos buscar livro, ok? Coisas científicas, artigo científico também, certo? Agora, pessoal, então, materiais e métodos. Aqui a gente começa a entrar em algo que a gente ainda não viu, tá? Então, eu vou dar um exemplo geral, tá? Trabalho de voleibol, ok? Fiz o objetivo do meu trabalho, né? O objetivo geral, tá? Aí eu desenvolvi o objetivo geral, fiz uma fundamentação legal, ok? No semestre passado a gente fez resultados e discussões, que era, na verdade, resultados e discussões quando tu não tem o produto final, né? Como ainda era uma pesquisa acadêmica, mas nada que a gente correu tanto atrás de forma física, né? Então, tem as suas limitações os resultados e discussões, porque ele basicamente é um confronto, né, com a fundamentação teórica, é uma discussão, ok? É uma discussão como diz o nome, inclusive. Materiais e métodos é quando você vai a campo, tá? Então, eu tenho lá o trabalho de vôlei, tá? Que eu fiz uma pesquisa sobre a história do voleibol, ok? E aí, eu fiz a pesquisa sobre a história do voleibol, busquei um monte de autores, um monte de livros, tá? E só joguei lá a informação, ok? Mas como que você foi atrás? Onde você foi atrás, sabe? O registro fotográfico também, né, que fala ali. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês, que é para a gente começar a ter o entendimento do que são materiais e métodos. Depois a gente vai ver lá no template também, ok? Então, o registro fotográfico deverá auxiliar na fundamentação de sua pesquisa, colaborando para o desenvolvimento do texto. Cada acadêmico poderá escolher uma prática, seguindo as orientações do Manual de Prática de Educação Física, ou fazer o registro nas aulas práticas. Esta fotografia pode ser feita por você ou por outro. Porém, lembre-se de citar corretamente a fonte, caso isso ocorra. Para justificar sua escolha, é necessário inserir na pesquisa a descrição, o relato e a contextualização do registro fotográfico. Deve se perguntar como descrever uma fotografia. Para essa ação, é necessário informar o leitor sobre o local onde foi fotografado, né, onde foi tirada a fotografia, com que finalidade e de que maneira ela corrobora com sua pesquisa. Justificar a temática do trabalho e a partir do tema central dessa disciplina, bem como apresentar os objetivos, tá, e restante. Então, pensem aqui. Aqui, materiais e métodos, ele está dando um exemplo de fotografia, ok? Se vocês fossem colocar, então, por exemplo, o estudo de vocês é incidência de acerto do saque por cima em meninas de 13 a 16 anos que treinam voleibol. Tá? Um título incrível, ok? Aí você vai lá, faz os testes e tal, fotografa. Vocês não vão fazer isso, ok? O que vocês podem usar de materiais e métodos? Aí a gente vai ter que pensar junto, tá? O principal, coisas principais. Primeiro, questionário, tá? Questionário físico, tá complicado também, é difícil. Questionário do Google, ok.
Mas qual o problema do questionário do Google? Qualquer pessoa pode entrar lá, né, e escrever qualquer coisa. Aí talvez não vai valer tanto. Vocês têm que tentar direcionar para as pessoas. E assim ir desenvolvendo, ok? Então, materiais e métodos é a metodologia. É como todo esse trabalho de vocês aconteceu. Tá? Vocês podem contar um pouco ali e trazer coisas palpáveis, tá? Para dentro do trabalho de vocês. Um exemplo é um questionário, ok? Eu vou dar o exemplo do meu TCC. Eu utilizei apenas questionário, tá? De uma forma ética, né? E também isso foi observado pelo professor na época. Esses questionários eles eram, tá, apenas direcionados às pessoas que de fato faziam parte da pesquisa. Exemplo, mães e pais de alunos de futsal de certa idade, enfim, algo assim. E aí, de forma ética, comprovada, tá? E aí com fotos, né? Enfim, eu consegui fazer isso. Como é que vocês vão fazer isso hoje à distância? Não sei, a gente precisa pensar alguma forma, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Dependendo do conteúdo de cada um, a gente discute individualmente, tá? Se alguém vai fazer um teste, sei lá, em que utilize movimentos, o passe, ou alguma coisa, a observação de movimento de uma criança, né, sobre equilíbrio, não sei, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí tem acesso a essa criança ou algumas pessoas e quer bater foto, né, quer pegar a escrita dessa pessoa, quer pegar um relato, tudo isso pode valer, ok? E a gente pode anexar tudo isso. Mas aí a discussão, ela é meio que individual, dependendo do objetivo de cada um, ok? Eu estou falando de uma forma geral agora, não tem como direcionar tanto. Resultados e discussões a gente já fez, tá? Agora vai mudar um pouquinho, e como a gente vai ter a metodologia, tá? Tendo a metodologia, a gente vai ter mais ferramentas para discutir, tá? Então, essas ferramentas, elas vão fazer parte do processo e a gente pode discutir isso nos resultados e discussões. Lembrando, resultados e discussões, anteriormente, ela era mais ou menos, né, ela estava entre um contraponto, né, e um consenso do que estava acontecendo na fundamentação. Ela estava concordando ou meio que discordando, ok? Então, resultados e discussões, vocês botavam na balança o conteúdo da fundamentação. A partir de agora, resultados e discussões, vocês vão pegar o que a fundamentação mostra e o que vocês acharam no trabalho, porque agora vocês vão ir um pouquinho mais fundo. Tá? Então, vocês encontraram que a incidência de acerto do saque do vôlei de meninas de 13 a 16 anos na cidade de Farroupilha é de 28%, sei lá, 60% no saque por cima, okay, com a mão direita e com a mão dominante, e com a mão não dominante é de 32%. Em um trabalho achado no ano de 1998, os dados foram esses, enfim, não sei. Tá? Então, nesse momento, começa a confrontar um pouquinho do que vocês acharam com o que a fundamentação diz. Tá? Um trabalho, como é um trabalho acadêmico que não é de um nível de mestrado, doutorado, que leva para um outro, eu não diria um outro patamar, né, mas leva para uma outra dimensão, né, descobertas muito novas, às vezes, né, então tem muita novidade. Aqui a gente basicamente vai pesquisar, visualizar e botar em prática. Então não vai vir muita novidade, tá? A gente está aprendendo a pesquisar. Não vindo tanta novidade, aprendendo a pesquisar, normalmente o que vocês acham, tá? Ele está de acordo com a fundamentação e os resultados e discussões eles podem também fazer isso, ok? Então não precisa achar que deu tudo certo, será que está certo? Tá bom, até melhor, mais fácil, né? Se vocês fizeram lá o trabalho e ele deu totalmente ao contrário do que vocês acharam na fundamentação, talvez tenha alguma coisa errada, né? Ou não sei, porque pesquisa científica, pessoal, é sempre uma novidade, tá? Cada caso é um caso. Certo? Então, pessoal, aqui, tá, tem basicamente a explicação de algumas partes, tá? Vamos lá para o template, e aí aqui a gente vai rever como funciona. Esse é o modelinho que vocês vão pegar lá, tá?
no site. Deixa eu abrir o anterior. Aqui. Esse aqui é o base anterior, tá? Então, só para a gente se achar. Esse aqui é o base anterior. Vocês colocaram título, introdução, tá? Na introdução, vocês colocaram o objetivo do trabalho, né? Que era para fazer em verbo no infinitivo e tal, é isso mesmo. Vamos ver se é isso que o trabalho vai pedir agora. Fundamentação teórica, até ali no portal diz, eu acho que não está em consonância com o que o trabalho realmente pede, tá? No portal falou no mínimo 2 parágrafos, não, no mínimo 5 parágrafos, tá? Até achei estranho quando li lá. Então, no mínimo 5 parágrafos de fundamentação, certo? E agora, com certeza, até mais, porque vocês vão ter mais material. Resultados, discussões e referências. É isso, então, estava certo. 4 coisas: introdução, fundamentação, resultados e discussões. Quando a gente for para o novo aqui, começa com o resumo. Ô, professor, o que é resumo? Resumo é, de fato, contar, de forma bem resumida, como diz o nome, o trabalho. Tá? Então, contar como foi o trabalho. E isso a gente vai trabalhar. Só que o resumo é o quê, pessoal? O resumo, ele é a última coisa para se fazer, tá? Porque tu não tem como desenvolver um resumo se tu não tem tudo pronto. A gente só resume algo que está posto, algo que está pronto, tá? Então, o resumo é a última coisa para se fazer. E aí, resumo, não precisa, não tem muito o que pensar, tá? Resumo, a gente pega um modelo na internet, tá? Pega um modelo em algum artigo científico, olha lá como é que faz, daí pega algumas partes do trabalho que são importantes, interessantes, e joga dentro do resumo, tá? É mais a capacidade de organização de pensamento do que ficar pensando muito, é mais organização, ok? E aí você vai ficar para o final, é a última coisa a se fazer, tá bom? Palavras-chave também fica para o final, ok? O trabalho é o quê? Sobre o voleibol. Então, uma palavra-chave, voleibol. Outra palavra-chave, 13 anos, ou sei lá, faixa etária. Outra palavra-chave, educação física, tem a ver com educação física, enfim, tá? Estou dando um exemplo. Vamos lá. Introdução. Realize nesse campo a introdução completa para seu trabalho. Nesse campo, caracterize e contextualize o direcionamento e foco do texto para as atividades específicas do seu curso. Não se esqueça de buscar autores que fundamentem as suas ideias, tá? Então, a fundamentação teórica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela fala basicamente, tá? Ela faz uma explanação geral, ok? A introdução, você tem que buscar autores que falem próximo daquilo que você quer colocar no trabalho, tá? Então, a fundamentação teórica, que a gente vai, que seria o número 2, é um contexto geral. Você vai jogar informação para dentro, para quem está lendo ver, pô, isso aconteceu em tal ano, isso aconteceu em tal ano. É aquela coisa que vai engordando o trabalho, tá? Vai dando mais moral para o trabalho. A introdução não, a introdução, você tem que buscar, como é que eu posso dizer? Você tem que buscar fundamentos, né? Você tem que buscar passagens de livros, de artigos, enfim, que falem do que você vai falar especificamente. Então, o que tiver de referência na introdução, tá, tem que estar ligado com o conteúdo exato do que vocês estão falando. A fundamentação teórica, um pouco mais abrangente, é quase que uma discussão, tá? Que a gente vai ter trabalho, ok? Por quê? Introdução não é mais o que era antes. Vejam que aqui a gente vai começar a contar o trabalho e colocar referências. Antes nós utilizávamos o objetivo do trabalho, tá? Aí verbo no infinitivo, enfim, aquele monte de coisa que a gente discutiu, ó. Objetivo geral da sua pesquisa, ok? Então já muda um pouquinho.
Vamos para o próximo aqui. Fundamentação, então, eu já falei, vocês já fizeram. Fundamentação é talvez a primeira coisa que você precisa fazer num trabalho, né? Então, você tem lá o assunto do trabalho, está andando nele, mas a fundamentação ela precisa já estar andando junto, né? Então, é uma das primeiras coisas que se coloca. Aqui tem modelos para colocar citações, tá? Aí, se vocês quiserem colocar a curta, longa, a indireta, tá? A indireta é que, na verdade, é a mais fácil, né, de fazer, porque você pode citar o autor e, de uma forma geral, você pode mudar as palavras, né? Então, você pega o conceito do autor, coloca com suas palavras e fala e cita ele, né? Então, segundo Armando, abre parênteses, 2009, o voleibol, né, teve evolução no Brasil no final dos anos 80, enfim, tá? Se vocês querem colocar a citação direta longa, então, né, aquelas aspinhas, tá? Menorzinho aqui no canto, enfim, depois disso a gente vê na hora de formatar. O mais importante é ir colocando o material, depois a formatação é tranquilo, tá? Tranquilo não, dá trabalho, né? Mas ela não requer pesquisa, né? É uma coisa mais técnica. Aqui insira 3 citações de livro, né? Ele vai dando dica. Ó, 2 citações de periódicos, 2 coisas que eu falei para vocês agora, tá? Então, a citação de livro, ok? E citação de periódico, né? Periódico pode ser revista também, né? Mas muitas vezes as revistas citam o artigo. Aí o que você faz? Pô, a revista lá citou tal artigo. Tu viu a revista, ok? Se tu tiver acesso ao artigo, vai na fonte do artigo e utiliza direto ele. Porque senão depois lá nas referências você tem que colocar a revista que citou o artigo, sabe? Então é uma coisa que vai somando, que vai ficando muito chata, né? Vai ficando trabalhosa, que é aquela coisinha que a gente viu lá, APUD, né? Que o APUD é quando alguém cita algo que não é dele, é algo de outro livro. Então você está citando algo que alguém citou de algo científico. Então, você é o terceiro nesse esquema aqui, não é o segundo, né? Ele tem que usar o APUD, coisas técnicas que a gente viu no semestre passado. Quando tem mais que um autor, citação dentro do texto, né? Colocar o et al. Mas isso é coisa que a gente vai desenvolvendo junto, não precisam se preocupar tanto ainda. O importante é conteúdo agora, né, pessoal? Então, aqui dá mais algumas dicas, ok? Materiais e métodos. Aqui a gente vai ter que discutir bastante, talvez seja a parte mais difícil, ok? E aí vai ser a parte em que, de forma individual, vocês vão precisar ter um tempo para falar comigo, ok? Eu acredito que vou disponibilizar esse tempo, tá? A cada 2 semanas, deixar cerca de 30 minutos da aula para a gente conversar, tá bom? E aí faço 10 minutinhos com cada grupo, mais ou menos, para a gente discutir isso, que vai ser bem trabalhoso. Se a gente pudesse se ver ao vivo, seria muito mais fácil. Você pega o trabalho na mão, faz anotações, né? No online é mais difícil, tá? E aí por e-mail dá para a gente fazer, mas se a gente conseguir fazer por uma chamada de WhatsApp ou no próprio portal durante a aula, também seria bom, né? Porque daí a gente otimiza o tempo também, ok? Então aqui fala, tá? Essa parte aqui deixa eu até ler para vocês, ó. Descreva nesse campo os materiais, métodos, técnicas, procedimentos. Aqui é importante essa palavra, tá? Procedimentos. Então, é tudo que está acontecendo, como está acontecendo no trabalho de vocês. Vocês vão contar um pouquinho. Utilizados na construção do seu trabalho. Procure realizar a descrição da forma mais detalhada possível para permitir que alguém que se interessou por seu trabalho possa reproduzir os procedimentos empregados durante a realização do seu paper. Pessoal, então assim, ó, é sempre importante a gente falar o quê? Tá? O produto final do nosso trabalho, tá? Ele não precisa ser de fácil compreensão para todas as pessoas, tá? No sentido técnico, ok? Mas no sentido de leitura, ele precisa. Então, precisa ser muito claro, precisa ser objetivo, ok? Então, sejam simples, sejam objetivos e
de uma forma, eu sempre falo a palavra ética, não sei se é essa palavra aqui, mas de uma forma que qualquer pessoa consiga olhar e entender o que está sendo feito, tá? Mesmo que ela não saiba nada de educação física. Aí quem tem conhecimento em educação física, sim, vai ler tudo e vai ter um entendimento técnico, tudo o que aconteceu, vai pegar referências, enfim, algo grandioso. Mas qualquer pessoa que saiba ler, que possa olhar um adolescente de 15 anos, pegou o trabalho de vocês, tá? E olhou lá e ele conseguiu entender qual a metodologia, tá? Então, precisa ser de fácil acesso, certo? Vocês pegarem os artigos, não é na metodologia, né? Não é na introdução que a gente vai se perder lá nos resultados e discussões, que é quando a coisa fica grandiosa. Mas a forma com que eu olho, a forma com que eu vejo a olho nu, ela precisa ser aceita por qualquer pessoa. Tá? Então, sejam simples, sejam objetivos, é nesse sentido que eu falo. A parte técnica é óbvio, né? Quem tiver mais conhecimento vai ver, vai conseguir descobrir mais coisas, tá? Que fala de registro fotográfico, né? A gente não sabe se vai ser possível, possivelmente alguns de vocês consigam, né? Principalmente quem trabalhou com brincadeiras, me mostrou alguns vídeos, né? Vídeo não é possível botar ali, mas a gente pode botar uma imagem, né? Então pega uma sketchzinha lá do vídeo, uma imagem legal que passa durante o vídeo, pô, bota lá, né? Explica como foi a brincadeira. Então a gente não vai poder mostrar o vídeo, mas na metodologia tu pode explicar como foi a brincadeira, com quem foi a brincadeira, né? Como se desenvolveu, como começou, como terminou, quando aconteceu também, né? Então, é isso, tá? É isso. Contextualização de registro fotográfico, tá? Então, é o que eu estou falando agora, ok? Ponto. Resultados e discussões. Nesse campo, faça o relato de suas observações após a análise dos elementos elencados na fundamentação teórica descrita anteriormente nesse documento. Utilize a teoria abordada na introdução e fundamentação teórica para justificar os seus achados e descreva de que maneira os dados encontrados contribuem para ampliar o conhecimento objetivo nos materiais consultados. Então, justificar os seus achados, né, é uma forma, ok? Então, justificar, mostrar o que está certo, o que está errado, o porquê foi feito, ok? Como é que normalmente termina resultados e discussões de um trabalho acadêmico? A última frase, ela é clássica, né? Algo como, para encontrar mais informações sobre isso, é necessário que se façam novos estudos, e aí você faz um esquema de como se fosse uma indicação do que poderia ser feito para que o seu trabalho melhorasse. Então, você deixa meio que uma indicação, né, para uma outra pessoa interessada no assunto dar andamento a isso. Tá? Então, basicamente é isso. Resultados e discussões é o final do trabalho lá, que é quando você deixa, de fato, grandioso o seu trabalho. Se de fato ele é, né? Então, não adianta só jogar informação e não ter esse trabalho grandioso. É importante fazer ele ficar bom, né? Fazer ele ficar grandioso, organizado, simples, tá? Então, ele pode ser simples e pode ser grandioso, ok? Por quê? Porque o simples está ligado ao objetivo, né? Não ficar enrolando muito. Ele põe bastante informação, mas bastante informação mesmo. Não fica só enrolando dentro de um parágrafo. O parágrafo tem 8 linhas. 5 linhas fica enrolando e aí bota uma referência lá de 2,5 linhas. Não adianta. Ok? Então é nesse sentido também. Vocês já fizeram resultados de discussões, mas é algo que muda, tá? De uma forma geral, que a gente viu até agora, só não muda muito a fundamentação teórica. Quem fez uma boa fundamentação teórica não vai ter tanto trabalho. Introdução, vejam que muda, resumo é uma coisa nova, materiais e métodos é uma coisa nova, resultados e discussões, de uma certa forma, vai mudar. Quem fez bons resultados e discussões no último semestre, aqui vai ser mais fácil, porque pode até, eventualmente, usar as mesmas referências. Vai mudar a forma de escrever, vai mudar as colocações, porque vai ter um outro resultado no trabalho, né? Mas pode usar as mesmas referências eventualmente. E a conclusão, que também é nova, né? Então, para produzir a conclusão... pessoal, eu errei antes, desculpa, tá? Quando eu falei aquilo de
daquela frase final, enfim, vem aqui na conclusão, tá? Dependendo do trabalho, né, enfim, mas aqui tem que ser na conclusão, ok? Então, o clássico do final do trabalho da conclusão é colocar para mais estudos, para aprofundar nesse estudo, enfim, nesse sentido, tá? Conclusão, aí sim, tá? Palavras próprias. Aí é o que vocês vão colocar, dos achados de vocês, né? O que poderia ser acrescentado no trabalho, que é o exemplo que fica para o final, tá? Então, a conclusão também fica lá para o final e é com as palavras próprias, tá? É uma reflexão de vocês. Por que é tão importante vocês fazerem o trabalho e não pegar o que aconteceu, né? Aconteceu no semestre passado, quando eu recebi os papers, tá? Aconteceu um copião lá, né? Do início ao fim de um artigo, tá? Aí mudava uma frase, um parágrafo. Não adianta, pessoal. Vai chegar nessas horas, não tem como, tá? Não tem como fugir. Se você não fez o trabalho, se você não foi atrás, não cuidou de cada palavra, de cada parágrafo, e vai chegar um momento que você vai ler várias vezes, tá? E aquilo, tu vai te apropriar disso, tá? E tu se apropria disso, é muito fácil escrever a conclusão. Só que quem copiou, vai copiar a conclusão também, né? Até a conclusão não vai usar as próprias palavras, e se for usar as próprias palavras, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque não fez, né? Vai pegar algo pronto lá, vai dizer o quê? Não tem o que dizer, tá? Então, por isso que no trabalho científico, okay, é a parte mais importante da faculdade, tá? Como processo é a parte mais importante, porque todas as outras coisas, tudo que é conteúdo que a gente está vendo no livro, tudo que é conteúdo de disciplina, vocês agregam, tá? Sempre vai agregando, enfim, e eu sempre digo isso, peguem tudo, e depois, se quiser, vai retomar, né? É o livrinho aquele que vocês deixam na gaveta, mas pode retomar em algum momento, certo? Então, tudo vocês podem retomar. Esse processo aqui, ele não tem retomada, esse processo é durante a faculdade de vocês. Então, ele precisa ser bem feito, tá? E esse paper vale muito. Ele é o processo final. Até ontem eu falei com o Felipe sobre isso. Nesse quarto semestre, pessoal, é o processo final, né, desse modelo que vocês vêm trazendo, ok? Depois vocês vão poder melhorar ele até chegar lá no final do curso. Mas é praticamente um processo final, porque vocês vão construir ele ainda mais, ok? Então, façam com carinho, com amor, utilizem o tempo de vocês para isso aqui que é bem importante, ok? Aqui fala um pouquinho mais sobre a conclusão, né? Aqui é uma fala da Unicelv, ok? Referências, então, pessoal, é bem importante, né? Aquilo que eu falei para vocês no semestre passado, tá? Eu peguei o paper de vocês em andamento, mas eu lembro que o professor Alessandro falava também, e isso é regra, né? Não pode aparecer referência, né, nas referências lá no final, que não tenham aparecido no texto. Tal qual não pode algo aparecer no texto e não aparecer nas referências, tá? E aí tem essa norma NBR 6023, que é a forma, né, de colocar cada um. Essa partezinha talvez seja uma das mais chatas do trabalho, porque ela é muito técnica, tá? Mas se fizer o trabalho bem feito e deixar bem organizado, o que eu digo bem feito e bem organizado? Tudo que está no texto está nas referências, ok? E aí depois é só construir. Basicamente vamos pegar, esse aqui é o mais fácil, ó. Esse é o mais fácil porque é um livro, ok? Então vamos tentar descobrir o que é cada coisa aqui. Então, Cervo, Amado Luiz Cervo, tá? Então, último nome, tudo em maiúsculo, vírgula, primeiro e segundo. Então, Cervo, Amado Luiz, ponto e vírgula. O outro autor do livro, Pedro Alcino Bervian. Ok? Bervian, vírgula, Pedro Alcino, último nome, maiúsculo. Roberto da Silva. Então, Silva antes, ok? Aí, são três, ok? É o Cervo, o Bervian e o Silva. Aí, ponto, né? Roberto dá ponto.
metodologia científica. O que é metodologia científica? O nome do livro. Então, maiúscula, último nome, minúscula, primeiro e segundo. Começando com maiúscula, né? Mas segue com minúscula. Nome do livro. Começa com maiúscula, segue em minúscula, em negrito. Ok? Ponto. Local. Da onde que veio? São Paulo. 2 pontos. Editora, vírgula, ano. Ok? Então, está feita o esquema. Vamos lá. Sobrenome, vírgula, nome, ponto. Nome do livro. Nome do livro. Nome do livro é o quê? Negrito. Tirei o negrito. Idade, 2 pontos. Editora, vírgula, ano. Pronto. Então, aqui nós temos um exemplo de livro. Estou querendo escrever livro toda hora. Vou colocar na nova página. Então, exemplo de livro está aqui. Tá? Vamos ver um outro. Esse aqui é para quando é alguma instituição, né? Mas não sei se a gente vai usar algo assim, tá? Vamos ver aqui um artigo, redação científica, tá? Então, vamos ver esse cara aqui. Primeiro, sobrenome, vírgula, nome, ponto. Aí o nome do artigo. Redação, então, por exemplo, nome do artigo, 2 pontos, subnome. Talvez tenha uma outra identificação aqui e a gente descobre depois, tá? Então, nome principal, vamos botar nome secundário, pode ser, ok? Aí, local, ok? 2 pontos. Atlas é o que? A editora. Tem uma versão, ok? Versão 5. Vou botar a versão, né? E ano. Tá? Posso mandar isso aqui para vocês depois também. Então, a gente está descobrindo algumas formas aqui. Vamos ver esse daqui agora. Sobrenome, vírgula, nome, aqui, etial, que é com mais pessoas, tá? Provavelmente aqui é porque é muita gente que fez, ou essas pessoas não estão identificadas, por isso dessa forma colocou org etial. Então, outras pessoas da organização. E vocês podem ver que aqui é da Uniacel. Então, outras pessoas ajudaram o Antônio José Miller, né, a fazer a metodologia científica da Uniacel. Ok? Então, aqui a pesquisa é na metodologia científica da Uniacel. Aqui não é editora, é local. Então, aqui está ligado com a organização. Tá? Aí, nome do livro. Ok. Local. Cidade, né? Cidade. Aqui, organização, né? Ou instituição. Para vocês irem identificando o que é cada um. Recortar, eu não sei como que é a abreviação do recortar, só sei o Ctrl V. E o próximo? Vamos ver o que é esse último aqui. Ctrl X, recorta. Ctrl X, obrigado. Esse aqui, na verdade, basicamente é igual desse aqui de cima. Eu vou pegar para vocês, tá? Algum exemplo de artigo científico e eu trago na aula, na próxima aula. Aqui, talvez seja algo, esse daqui que eu fiz aqui embaixo,
talvez ele seja mais ligado a algo achado em revista, né? Na verdade, eu não tenho certeza aqui, mas então o que falta para nós aqui é colocar algum artigo científico. Tá? Eu vou trazer para vocês, já que não tem um exemplo aqui, tá bom? Basicamente, pessoal, era isso hoje. Então, a gente criou esses 3 exemplos aqui, eu posso mandar para vocês, tá? Que aí, a partir daqui, vocês vão ter o nome do livro lá, vocês vão colocar o nome e sobrenome, né? Se tiver mais que um, bota ponto e vírgula, nome do livro, cidade, editora e ano, tá? E aí a gente vai descobrindo como fazer, porque essa é uma das coisas que vocês mais erraram no trabalho de vocês. Uma é não identificar, né? Não colar lá, deixar iguais, né? Fundamentação, aí vai ter a introdução, vai ter a discussão, vai ter vários autores ali, qualquer autor que aparecer, introdução, fundamentação, resultados e discussão, precisa aparecer nas referências, tá? E aí a gente vai descobrindo como faz cada uma. Aqui faltou o artigo, a gente vai buscar. Tá bom, pessoal? Eu acho que do artigo